Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Né, estamos mais uma vez começando a semana, né, que ela seja abençoada, com todos nós juntos aqui, né, isso é muito bom. Encontro de segunda-feira é sempre muito agradável que a gente tenha, porque é uma forma da gente renovar as nossas energias, aprender bastante. Hoje a gente tem um palestrante aqui que eu controlo o horário dele, mas tudo bem. É um palestrante que termina no horário certo, que eu peço para terminar. É bastante controlada, mas tudo bem, né? Mas o Eugênio sempre ajudando a gente aqui, sempre trazendo temas muito bons para a gente aprender bastante com ele, né? E a Sônia sempre faz esse primeiro período, agora ela faz a meditação para a gente relaxar, para a gente sossegar um pouquinho, né? Todo mundo sai do trabalho, ou sai de casa, todo mundo correndo, trânsito ruim. Então, a hora que a Sônia fala conosco aqui é para que a gente possa realmente sossegar. Entrar numa mesma sintonia. Entramos todos numa mesma sintonia. Tá bom, gente? Quando dá a Márcia para fazer a leitura da página inicial. Muito interessante que eu pelo menos abro sempre o livro aleatoriamente, e essa semana é a semana do Dia das Crianças. E o texto que saiu é exatamente sobre as crianças, é pelas nossas crianças. Então ele diz o seguinte: temos que cuidar de nossas crianças. Elas estão precisando muito de amor, compreensão, limites e principalmente atenção. Precisamos lhes ensinar com carinho e perseverança a caminhar nesta vida. Ao mesmo tempo, temos que aprender com elas o amor incondicional. Pais, o que seus filhos precisam é um pouco do seu tempo. Vale mais se doar por inteiro um pouco que seja, do que um dia inteiro sem paciência, com gritos e exigências. Um pouco só do seu tempo, com total doação de amor e cumplicidade. De nada adianta um presente se não tivermos amor para dar a essas crianças. De nada adianta trabalharmos tanto se nossas crianças ficam entregues à própria sorte. Se quisermos um mundo melhor para elas, temos que ser também pais melhores. O futuro é deles, mas tudo vai depender desse presente. Temos que criar filhos que estejam mais preparados para amar sem cobranças, para serem mais solidários e compreensivos para com os demais, para que sejam menos arrogantes e mais amorosos, que cobrem menos e se doem mais. Mas para isso, eles precisam aprender com os mais velhos. Aqui estão para aprenderem a amar e não a ganhar dinheiro. Temos obrigação com eles, não em deixar-lhes herança, bens materiais. Nossa obrigação é transmitir confiança, segurança, força e amor em sua caminhada nessa terra. O dinheiro não compra tudo. Não compra amor, ética, compaixão, honestidade e, principalmente, não compra um mundo melhor. Sejamos, então, pais responsáveis e amorosos. Sejamos nós a transmitir os verdadeiros valores para que possam cumprir o que lhes cabe, a construção de um mundo mais humano, mais ético, mais solidário e mais fraterno. Um mundo onde todos os cidadãos serão tratados como irmãos, sem preconceitos de raça, cor, religião, bens materiais. Todos somos filhos do mesmo Pai. Cumpramos, pois, nosso papel de pais e educadores, com nossa obrigação de formar uma geração de cidadãos que possam governar o mundo melhor. Vamos orar então. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, irmãos protetores espirituais de todos nós, protetores espirituais de nossa casa, paróquia de Francisco de Assis, neste momento pedimos proteção e pedimos também licença para iniciarmos a palestra do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos um irmão super conhecido nosso, né, o Eugênio, né? E qual o tema que você falou, né? Esqueci o tema. Justiça e direitos naturais. Justiça e direitos naturais. Tá? Em primeiro lugar, sempre gratidão pela oportunidade de refletir, seja sobre o tema que a gente escolhe para estudar e apresentar, né? E pedir
para todos nós, que nós tenhamos os ouvidos abertos para que possamos escutar daquilo que aqui vamos ter oportunidade de colocar, muito do que não no estudo só, mas com as devidas inspirações que chegam a cada um de nós e que possamos utilizar para o amadurecimento da nossa caminhada espiritual nessa terra. Graças a Deus. Fomos já premiados como sempre, mas hoje, por algum motivo, me tocou mais ainda a meditação, a página de abertura, que tem muito a ver até com justiça e direitos naturais, porque as virtudes básicas que todos nós precisamos desenvolver, uns mais, outros menos, eu me coloco no mais, né? Porque conforme eu vou caminhando e vou lendo a doutrina e vou tendo a oportunidade de ler outras coisas, eu vou verificando que muita coisa que eu achava que estava arrumada aqui dentro, e principalmente aqui dentro, precisa de uma faxina, de uma outra arrumação, atualizando essas arrumações, essas ideias. Então todos nós precisamos disso. Mas o lar, como diz Caligares, em uma de suas obras, é o principal laboratório do amor. E quando a gente pensa em amor, tenho certeza que todos aqui, como eu, já passamos do momento, mesmo os mais jovens, de achar que amor é apenas aquela paixão que nos arrebata e nos tira, inclusive, a razão, muitas vezes. O pensar. O verdadeiro amor acontece também nas nossas relações, sejam elas de que natureza for. Mas ele, principalmente, ele deve acontecer na relação maior que nós temos com o compromisso de nos auto-melhorar e de auxiliar a todos aqueles que caminham ao nosso lado a se melhorar naquilo que cada um puder fazer. E quem foi colocado em nossas mãos com o nosso consentimento e deles, para que nós ajudássemos a que eles melhorassem, restabelecêssemos relações com eles, se foram conflituosas em outras encarnações, em outras vidas. Pudéssemos ajudar e ser ajudados por eles nos desafios dessa vida. Os filhos, não é verdade? E como diz Caligares, o laboratório principal do amor é o lar. Se não aprendemos a amar no lar, não aprenderemos em nenhum outro lugar desse mundo. E, como diz, a gente aprendeu em nossas caminhadas por aí, todos nós acredito, aquela velha frasezinha, que as palavras até auxiliam, mas que são os nossos exemplos que arrastam, né? Não adianta você proclamar um valor e realizar outro, porque o que vai ficar predominantemente como uma referência de aprendizado, mesmo que inconsciente, são os nossos exemplos, as nossas atitudes, e não só as nossas palavras, não é verdade? Então, que a gente olha esse amor, e eu acho que o tema tem a ver com isso, porque quando a gente pensa em amor, a gente pensa em justiça, para com todos que estão a caminhar conosco. E ao pensar em justiça, nós pensamos nos direitos naturais que todos nós, seres humanos, temos, independentemente de raça, de gênero, independentemente de posição política, independentemente de qualquer outra coisa. Embora eu não esteja falando com os meus filhos, os mais novos, também independentemente do clube de futebol que a pessoa torce, né? E de repente, olha a outra camisa e pensa que é um inimigo. Não é verdade? Só porque a cor está diferente. Bom, então esse é o nosso tema de hoje. E interessante que esse tema justiça e direitos naturais está em uma das leis da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala nas nossas leis morais, né? E apresenta lá em 12 capítulos. Essa está no último capítulo, é um item do último capítulo. O último capítulo é a lei de justiça, amor e caridade. Tudo a ver, né? Justiça, sem justiça, dificilmente o amor se mostra presente. E sem o amor presente, a caridade não acontece. A caridade no falar, do ouvir, de conciliar nossas discordâncias,
onde aquela esmola que a gente pensa que às vezes representa a caridade, mas todos nós já sabemos que ela inclusive não tem nenhum valor se for dar entregue com a mão e os olhos do teu conjunto não expressar o ato da doação. Então, esse é o nosso tema. Eu vou propor a nós todos que a gente carregue duas questõezinhas aí, mesmo que as palavras todas não fiquem na nossa memória. Claro que a de vocês deve ser melhor do que a minha, que eu acabo de ler, eu esqueço, né? Inclusive a lista que me dão em casa para fazer compras, eu também esqueço. Você esquece a lista em casa? Eu ponho no bolso, mas às vezes esqueço de pegar, não sei porquê. Mas dois objetivos para nos orientar nessa reflexão aqui que vamos fazer. O primeiro deles é o seguinte: qual a relação que acredito haja, cada um de nós acredito haja, entre a justiça e os direitos naturais dos seres humanos? Então, qual a relação que eu acho que existe? Direitos naturais dos seres humanos. E uma outra, um pouco mais persecutória, né? Quais as manifestações de justiça posso perceber em meus sentimentos, pensamentos e procedimentos? Porque a gente tem muita facilidade em olhar a justiça em relação a nós. Mas quando pensamos em relação ao outro, muitas vezes, a nossa justiça fica um pouco tendenciada, né? Por um processo natural, não é nenhuma intenção, às vezes, de prejudicar. Mas é pelas nossas crenças que projetamos sobre o ato do outro, sobre a fala do outro. Os pensamentos que vamos fazer, se tiver alguma coisa, pensa logo. Um exercício que a gente tem feito, eu tenho feito pelo menos, e quando eu digo a gente é porque eu compartilho esse exercício com algumas pessoas lá em casa, particularmente com a esposa. É assim, a gente pensa alguma coisa e logo vê que eu penso duas ou três coisas por ângulos, que eu diria não positivos, jogando sobre o outro uma intencionalidade baseado num ato concreto. E por isso a gente lembra o Evangelho, isso não é adequado, por quê? Porque embora o ato seja concreto, o Evangelho nos diz o seguinte, quando fala da indulgência, nos diz que muitas vezes, coisas que nós condenamos, o Pai perdoa. E coisas que nós perdoamos, o Pai condena. Por quê? Porque Ele sabe o móvel, lá está a palavra móvel, o que na verdade é a intenção do nosso coração. Porque não é só o efeito final de um ato, de uma palavra, de um gesto que conta. Conta a intenção com a qual aquilo foi feito, ou a ausência da intenção de, através daquilo, causar um mal ao outro. Isso é difícil dessa para a gente, né? Até porque a gente, nosso processo educacional, lembrando de crianças, nós fomos colocados no que a gente chama em análise educacional de mandatos, alguns clichês na nossa cabeça. Quem é assim, é isso. A gente viu aquelas conversas, ouviu, né? A gente ainda lembra, se nós pararmos um pouco, vamos lembrar daquelas conversas, às vezes que a gente parecia que estava dormindo, mas estava ouvindo o pai e a mãe falar. A gente estava no quarto brincando, mas estava ouvindo o que era dito na cozinha, mesmo que ela fosse uma distância relativamente grande. E muitos de nós não tínhamos essa distância nas nossas casas, pelo menos a minha não. Então vamos pensar sobre isso, porque pode nos ajudar a acordar para certas pequenas questões. Bom, mas para nós começarmos a falar, vamos dar um conceitozinho para justiça. Então, como podemos definir justiça? Lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, nos é dito o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Já vemos uma carência de justiça no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós vemos o nosso direito, ou pelo menos aquilo que achamos que é nosso direito, ser desrespeitado? Coisas pequenas. Alguém que sutilmente entra numa posição na fila que não era dela. Tranquilo, hoje eu não vou falar na rotatória Paissandu, tá? É um trauma que eu tenho, desde que cheguei em tribuna. Eu sei que só eu tenho. Mas quantas vezes a gente ali se sente injustiçado
né? E imagino quantas vezes nós somos os portadores da injustiça para com os outros, não é verdade? E a gente logo julga. Etimologicamente, pela origem da palavra, este é um termo que vem do latim justitia e é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos na forma legal estabelecida em cada sociedade. Alguns aqui são condôminos. Pode ser que alguns tenham tido assim a oportunidade de viver a tarefa de autoaperfeiçoamento moral e espiritual sendo síndico. É verdade? Eu aceitei isso 3 vezes. Eu hoje estou certo que não devo aceitar a 4ª, porque teria que ser internado. E imagino quantos teriam que ser internados a partir do que eu administro, né? Embora a gente tente fazer com elegância. Pets não incomodam, a menos que os donos não os eduquem. E aí vem as regras. Realmente não incomodam, né? E por aí vai. Bom, e aí aqui fala o seguinte: ordem social através da preservação dos direitos na forma legal. Legal a gente lembra de lei, lembra das leis humanas. Mas eu estou aqui para falar das leis humanas muito pouco, mas principalmente para falar dos direitos naturais que têm a ver com as leis divinas, que, em teoria, principalmente quando nós estamos numa casa de trabalho espiritual, devem ser aquelas que inspirem, através da igualdade, aqueles que montam as leis humanas e aqueles que as aplicam, que as administram, né? Mas o que é direito? Vamos pegar esse conceitozinho também antes de continuar. E qual então a definição geral que a gente pode dar para direito? Aí diz aqui: direito é o conjunto de condições pelas quais o arbítrio de nós pode conciliar-se com o arbítrio do outro, segundo uma lei geral de liberdade. Falou em arbítrio, a gente lembra de livre-arbítrio. Então não custa nada a gente olhar um pouco alguma coisa sobre livre-arbítrio. Aí eu vou novamente pedir a ajuda do Caligares. Eu gosto do Caligares. Lá num trabalho de Rodolfo Caligares, sobre as leis morais, no item sobre livre-arbítrio, nos é dito: livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que tem de, entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Aí a gente pensa na vontade. Cada um de nós exerce o seu livre-arbítrio através da manifestação da sua vontade. Eu falo genericamente. Eu não falo no lar, onde geralmente os homens, por uma questão de delicadeza, reservam a decisão do livre-arbítrio predominantemente ao livre-arbítrio da esposa. Só a média, porque ela está presente, tá? Mas falo também sobre a responsabilidade. Porque o livre-arbítrio a gente vê através da vontade, mas também vê através da nossa responsabilidade. Porque aí, por isso que Deus nos deu. E nós temos que assumir a responsabilidade sobre cada decisão, sobre cada palavra, sobre cada piléria, como eu acabei de fazer. Sempre há uma responsabilidade. Aí nos diz o seguinte: primeiro nos lembra que o direito natural de liberdade está atrelado, quer dizer, de exercer o livre-arbítrio, ao de responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. E nos diz mais uma coisa: à medida que aprende a associar cada ser humano às noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita seu livre-arbítrio, sendo impulsionada para um sentimento superior que lhe deve permitir desenvolver as ações amadurecidas de amor a si mesmo e ao seu próximo. A si mesmo e a seu próximo.
Mas, em falando em livre-arbítrio, eu não sei se já tivemos a oportunidade de ouvir aqui, tem um textozinho interessante no livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, inspirado pelo irmão José, que fala o seguinte: como Deus nos educa. Vamos pegar mais ou menos a ideia, através até da linda página que foi lida pela nossa irmã Márcia, sobre os filhos, né? Sobre a nossa responsabilidade em educá-los e colocar os limites úteis a eles. Como Deus nos educa. Aí diz aqui: existe, mas não espera que acreditamos em sua existência. Ama-nos, mas não nos concede privilégios. Privilégio deseduca. Já quebra a lei de justiça, é um privilégio que um tem em relação a outros, em qualquer área. Escuta-nos as petições, mas não nos atende aos caprichos. Olha que coisa boa para os filhos. Podem pedir o que quiserem. E a gente sempre, como pai, como mães, pelo menos eu acho que na nossa grande totalidade, queremos sempre atender. Desde que seja justo, que não vai nos prejudicar o processo educacional, o amadurecimento. Mas não há capricho. Capricho não. Orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio nas decisões. Cada um é responsável desde cedo no seu processo educacional pela questão de exercer o livre-arbítrio e assumir a responsabilidade sobre aquilo. Não é que a gente deixe fazer qualquer coisa, mas mesmo quando é uma coisa que não é tão tenebrosa a ser feita, não pense em nada ruim, que aí não teria a mínima lógica diante da própria lei do amor, da justiça, caridade, etc. Mas pense em alguma coisa que você está orientando e tudo, e você vê que às vezes é um bom exercício para a responsabilidade. Vai deixar, mas não vai, evidentemente, superproteger as decisões. Auxilia-nos, mas não nos substitui no esforço a ser feito. Uma coisa é dar uma mãozinha, outra coisa é carregar nas costas o tempo todo. E hoje em dia, mais do que no passado, para muitos de nós vemos os filhos carregando, pais já idosos, carregando filhos e filhos e filhos nas suas costas, o que não nos ajuda em nada. Essa é a primeira lei que lembra o amor. Não ajuda eles. Se ajudasse, e o pior, esses que são carregados, que não sentem a caminhada, nem sempre conseguem nos carregar no momento que nós podemos necessitar. É por nós? Até também, mas principalmente por eles, porque vão amagar a responsabilidade de não ter honrado o pai e a mãe, como diz o Evangelho, que não é só respeitá-los, mas é assisti-los na velhice. Está no Evangelho. Não estou trabalhando em causa própria, porque eu já estou precisando para ser carregado. Aponta-nos o caminho, mas não nos impede de dele nos desviarmos. Deus quer a nossa alegria, mas não nos evita a tristeza. Olha o que ele faz conosco, esse Pai maior que a todos nós ama, orienta, e muito melhor Pai do que nós certamente é. Quer nos ver alegre, mas não fica tentando nos fazer alegre a qualquer preço, porque a gente nem consegue valorizar as verdadeiras alegrias, porque nada é o suficiente. Tem um jogo de análise transacional no livro Jogos da Vida, que chama-se o seguinte, do Eric Berner: nada é o bastante. Aliás, não há o bastante, sempre tem que ter mais, sempre tem que ter mais. E a pessoa não valoriza as graças que estão em volta. Uma mesa farta, quando tantos não têm o que comer, vai implicar com uma das coisinhas na mesa ou alguma coisa que acha que tinha que ter na mesa. Dai-nos a semente, o Pai, mas nos faz responsável pela semeadura. Ampara-nos, mas, se assim desejamos, não nos impede de cair. Até porque, se nós lembrarmos bem, algumas quedas nossas nos chamaram a atenção. Aquele dia que eu corri demais quando aprendi a dirigir, tive que amargar o prejuízo, graças a Deus, não mais um acidente nem nada,
Aquela vez, estou lembrando agora, não anda por cima daquele muro da Dona Miloca. Gravei o nome, Dona Miloca era uma vizinha aqui, da casa onde eu morava, quando eu era mais ou menos desse tamanho, acredito. E o muro estreitinho, eu adorava me mostrar, me equilibrando lá, me avisaram. E eu continuei insistindo enquanto não me olhavam. Até o dia que eu caí lá de cima, me quebrei todo. Aprendi. Nunca mais andei em cima do muro da Dona Miloca. Nem de nenhum muro de dona nenhuma. Ampara-nos, mas se assim desejamos, como eu disse, não nos impede de cair. Quer-nos hoje, mas nos aguardará pelo tempo que for preciso. Não se submete às nossas regras, porque Ele sabe, por nos amar, e amar mesmo, e nós é que precisamos nos submeter às leis dele, porque senão não vamos evoluir, não vamos ser bons para nós mesmos. E não fica preocupado que a gente bata a palma para ele hoje, porque um dia, maduramente, a gente vai bater, quando estivermos preparados para isso. E, finalmente, sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós compete fazer. Essa última frase a gente pode guardar para os nossos filhos sempre. Faremos sempre por eles a parte que nos compete, mas para o bem deles, não a parte que lhes compete fazer. Por quê? Porque não vamos estar aqui para fazer daqui a pouco. E outros precisarão que eles entendam isso, porque eles vão ter outros sobre a responsabilidade deles, direto ou indiretamente. Bom, esse texto não estava previsto, mas já que estava aqui, bateu perfeitamente e tem tudo a ver com justiça superior, com justiça na terra e com direitos naturais e os direitos dos homens legais. Porque quem aprende isso em casa provavelmente vai buscar ser justo e vai respeitar as leis do pai e aquelas dos meios onde eles estiverem, por mais que sejam simples esses meios. Bom, mas eu estava falando, quando comecei a falar sobre o livre-arbítrio, eu estava falando sobre o direito é um conjunto de condições pelas quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio do outro, segundo uma lei geral de liberdade, que é o livre-arbítrio. Assim, segundo essa definição, que critério orientador poder-se-ia utilizar para uma adequada conciliação de arbítrios? Então, um critério, né? Como qualquer coisa, tem que combinar com ele alguma coisa, a gente tem que entrar no entendimento. Comumente diferentes pelos seres humanos, comumente diferentes em suas concepções quanto a seus direitos e deveres. Encontram muita gente que, principalmente no momento que tem alguma contenda, alguma discussão, tem exatamente a ideia de quais são os direitos dele, com justiça e os seus. Nós somos muito diferentes. Isso não é um defeito, mas é uma situação concreta. Então, como pessoas diferentes, com educações diferentes às vezes, com perspectivas diferentes, vou implicar, com times diferentes, como é que vão conciliar? É difícil até na casa da gente, né? E aí, tem uma coisa que nos orienta bastante. Qual é esse critério? É o critério do dever. Aonde está o critério do dever? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos é o nome do capítulo, nas instruções dos Espíritos, item 7, nos fala do dever. O que ele nos orienta sobre o dever? Olha como é bacana. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, no processo da convivência humana. O dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade e o repouso do outro. O dever está aí. Passar aquela linha não posso. E aonde ele termina? Ele termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. É o chamado limite útil. Aquele limite que é a utilidade. O quê? Utilidade para os dois lados, não é para um lado só não.
é aquilo que equilibra. E é com esta perspectiva de dever, de entendimento, com esse nível de entendimento moral sobre as relações humanas, e de nós com nós mesmos, e de nós com nossos filhos, e pelo exemplo deles entre eles, deles com a vizinhança, deles no mundo, nós com o vizinho, é nessa perspectiva que a gente vai conseguir chegar mais próximo de uma conciliação entre o que eu acho, meu arbítrio, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, e o que o outro quer fazer. E a gente vai e chega junto. É difícil, não é? É difícil. É só a gente levar de coisas pequenas. Não precisa nem levar de coisas grandes, não. Senão é aí que a gente não quer nem pensar. Isso é só isso. Mas pense em coisas pequenas. Uma decisão do que vai fazer no final de semana. Olha, um bom exercício. Quem vai ser responsável hoje por auxiliar na arrumação da casa? Vamos passar esse Natal na casa da minha mãe ou na casa da sua mãe? Estou inventando aqui umas coisas. O que vamos fazer nessas férias? Afinal de contas, damos isso ou não damos a ele ou a ela? Vai ser bom para ele ou não vai ser bom para ela? E por aí vai. E a gente com a gente mesmo. O que eu quero? Eu quero isso. Não, mas isso eu quero, mas não me é conveniente. Aí a minha criança interna fica assim, eu quero. Aí o meu pai interno diz assim, não vai ter não, não pode não. Não sei se eu representei bem o pai, mas é que eu estou lembrando do meu. Era bravo assim. E a minha criança nem ficava assim, quando ele falava assim eu me segurava, porque era outro tempo, não é verdade? Não era tempo de sandália havaiana, era tempo daquele chinelo de sola de pneu, era outro tempo. Graças a Deus, graças a Deus, senão eu seria muito mais travesso. Mas, como eu disse, nessa conversa tem alguém dentro de nós, mesmo independentemente de idade, que é o nosso lado adulto, que diz no momento o que convém fazer. Nem sempre é o que eu quero, mas obrigatoriamente não é o que eu devo. O que hoje convém fazer? O que hoje eu posso fazer? Até na reforma íntima é assim, né? Hermâncio Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, diz que a gente quer fazer uma reforma na gente, é igual a reforma na nossa casa. Eu acho que eu falei isso aqui uma vez. A gente chega e está entusiasmado, está esperando, a gente quer fazer. Estou lembrando ainda de um mestre de obras, ele era desse tamaninho, se eu posso me lembrar, carequinha, me foi indicado, chegou lá em casa, eu queria fazer, estava no meu primeiro lugar para morar, eu ia casar, eu estava assim, querendo o palácio, banquinho. E uma coisa assim, eu cheguei, arranjei uma casinha velha e consegui lá um dinheirinho para reformar, com as ajudas dos pais, para reformar. Aí eu cheguei e fui dizendo para ele. E ele foi me acompanhando, numa boa, tranquilo, lá, calminho, eu disse, não, quero isso, quero tirar aqui, quero botar ali, tudo. Quando chegou no final, eu disse, e aí, o que o senhor acha? Ele disse, eu não faço não. Aí eu, como não faz? Ele disse, não, o senhor não quer fazer uma reforma na casa, o senhor quer fazer outra casa. Não tem estrutura para isso, se tirar essa parede cai tudo. Aqui o ele começou a falar, aí eu me humildei, e entre o que eu achava que devia fazer, e entre aquilo que eu queria fazer, eu fiz o que naquele momento era possível fazer. Nossa reforma íntima é assim também. O que eu quero ser? Eu quero ser, nas minhas virtudes, o Nazareno. Não, você deve ser pelo menos uma pessoa correta, não fazer. Mas o que dá para fazer hoje? Bom, hoje dá para eu parar de falar alto ou qualquer coisa. Eu começo por pequeno, a gente vai andando. Não é verdade? Então, o dever. Esse limite que deve constituir-se em real utilidade a cada uma das partes no exercício de seus livres-arbítrios, deve ser útil para um e para outro, encontra possibilidade de conciliação pela harmonização dos direitos auferidos pela lei natural e pela lei humana, como nos lembra a resposta à questão 875A
do Livro dos Espíritos. Que questão é essa? O 875A. O que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas a seus costumes e caráter, essas leis estabeleceram direitos que variam com o progresso dos conhecimentos. Observai que as vossas leis atuais, sem serem perfeitas, já não consagram os mesmos direitos da Idade Média. Melhoraram. No entanto, esses direitos antiquados, que nos parecem monstruosos para a época que funcionavam, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida particular há uma imensidão de atos unicamente inerentes à consciência de cada um, que provavelmente é alimentada, certamente, provavelmente não, foi uma conversa inadequada, é alimentada pelas leis divinas. Mas quando fala em lei, esse caminho que nos fala da conciliação, dos arbítrios, que nos lembra o conceito de justiça, deixado por um sábio da antiguidade, mexe muito comigo. Esse sábio foi Aristóteles. Ele, naquela época, ele deu um conceito, olha que conceito bonito de justiça. Segundo Aristóteles, o termo justiça denota, ao mesmo tempo, legalidade e igualdade. Legalidade e igualdade. Nessa perspectiva, o justo é tanto aquele que cumpre a lei, justiça em sentido estrito, legalidade humana, quanto também aquele que realiza a igualdade, justiça do sentido universal, do sentido espiritual profundo. Assim, de forma objetiva, podemos dizer que a verdadeira justiça observa a igualdade dos seres humanos, tanto diante das leis humanas como diante das leis divinas, a lei natural. Mas é importante lembrarmos e não esquecermos que as leis humanas, os homens, as constroem de acordo com seus costumes e caráter, variando essas leis de acordo com o progresso, tanto intelectual como moral. Sabemos que pela lei do progresso, o progresso intelectual geralmente chega primeiro, e ele, ao invés de nos facilitar o moral, às vezes dificulta um pouco até, porque ele nos desenvolve a ambição, a gente fica se sentindo, né, na intelectualidade, e esquecemos as questões de igualdade. Sendo isso, nem sempre o direito dos homens são exercidos com justiça, pois regulam as relações sociais e extinguem-se junto com suas instituições e organizações, como tantas já se extinguiram no processo de amadurecimento das nossas civilizações. Essas leis naturalmente se atualizam, como já falamos, de acordo com o progresso intelectual e moral dos diferentes grupos sociais. Em contrapartida, os direitos naturais, por sua vez, são eternos, os direitos das leis divinas, sendo os mesmos para todos os homens, desde as de condições mais humildes até as de condições mais elevadas. Quando nós realmente conseguirmos nos evoluir, atingirmos a nossa maturidade espiritual, as nossas leis humanas serão similares às leis do Pai. Não haverão grupos privilegiados. E ninguém procurará legislar já privilegiando A, B ou C. Não deixarão as entrelinhas da lei para que, ao invés do aspecto ético-moral do direito, o princípio fundamental do direito e da justiça, se submeta ao princípio técnico. Aquele que faz com que o ladrão que foi visto, filmado, possa estar fora porque a prova não foi colhida dessa ou daquela maneira, porque isso ou por aquilo. Esses entremeios da lei que bota a gente, às vezes, que não tem como resolver através dos meios mais sutis, na cadeia, e deixa tantos que fizeram que eles estivessem lá, ou promover a situação para que lá eles chegassem, através de atos para a sua subsistência, fora.
Por isso, o reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça, como muito bem nos é dito em resposta aos benfeitores espirituais na questão 873 do Livro dos Espíritos. O que diz essa questão? Kardec pergunta aos amigos espirituais. O sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? E eles respondem: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Progresso moral. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente os homens simples e incultos, por vezes, constata-se que têm noções mais exatas de justiça do que aqueles que possuem grande cabedal do saber intelectual. Isso é interessante, porque há três, quando a gente fala em qualquer formação, qualquer uma, das mais simples das universitárias, qualquer uma, e pense isso, pelo que eu vou dizer, se não combina com o que vocês possam ter de experiência de vida. Há três tipos de competências que qualquer profissional tem que ter: as competências de conhecimento, as competências de habilidade e as competências de atitude. Qualquer um, em qualquer área. O que adianta ser um médico? Estou dizendo médico porque peguei logo uma profissão que a gente enobrece, que a gente acredita, que a gente tem extrema necessidade em muitos momentos da nossa vida. O que adianta ter um médico cheio de conhecimento teórico, mas sem habilidade para lidar com as coisas? Sabe tudo sobre cirurgia, mas não fez a residência, vamos supor que vocês não é, mas e não tem habilidade. Aquele coisa, e pior, pode ter até as duas, mas não tem as de caráter. Não vai usar aquilo de maneira adequada. E muitas vezes vai usar o conhecimento para encobrir a ausência da habilidade ou de compromisso. Vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar no profissional básico, uma coisa bem básica. Aquilo que muitos de nós precisam, um mecânico, não é que seja básico mecânico, mecânico é difícil a beça, até que eu não sei mexer em nada direito até hoje. Não, ainda mais hoje, com as sofisticações de motor. Mas pensa bem, você quer um mecânico, conhece muito de mecânica, que você chega lá e te dá uma aula de mecânica, mas quando vai pegar o teu carro não tem habilidade para mexer. E pior, já pensou, você tem até habilidade, é reconhecido, mas não tem as competências de atitude para ser responsável pelo teu carro? Porque se ele tiver e ele não souber fazer aquilo, ele vai dizer: olha, isso eu não estou preparado para fazer isso. Eu tenho alguns aqui que eu tenho conhecido incríveis. Isso vale para qualquer coisa. A lei natural regula os atos de competência, inclusive do Tribunal da Consciência, sendo igual para todos. Tribunal da Consciência, as leis divinas. Para isso, Deus pôs no coração do homem a regra áurea de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem, que cada um de ver os seus direitos respeitados, respeitando a partir disso os do outro. É a sublime mensagem cristã da justiça, foi tomada por direito pessoal como base do direito do próximo. A gente fala muito de religiões de uma maneira geral, né? E às vezes a gente até critica uma e outra. Mas em todas as religiões do mundo estão os princípios básicos da lei maior, porque o Pai inspirou a cada grupo, e uns apreenderam mais, outros apreenderam menos, segundo a sua cultura, segundo as suas maiores ou menores sintonias. E a prova é que no livro do ESD, que é o ensino aprofundado da doutrina espírita, é dito o seguinte, que as inspirações divinas nada mais são, vou usar minhas palavras, talvez eu troque uma outra que está lá, mas o sentido vai ficar. Nada mais são do que gotas puras do orvalho que descem da entidade superior, mas ao tocar na terra, nas terras aonde tocaram, se turvam um pouco às vezes. E os princípios básicos da regra do respeito a si próprio ao outro estão em várias religiões. Querem ver um exercício da nossa lembrança? No cristianismo, tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. No confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. No budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência
dando o que deles espera receber, e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Hinduísmo. Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Para ver como as pessoas estão, às vezes, ou se dizem de uma religião, mas não as praticam. Quem aprendesse no islamismo, como nós, no cristianismo, não apareceria cortando a garganta de ninguém. Então, a gente, às vezes, rotula a religião, né? Ou rotula aqueles que a seguem através dos maus exemplos, como muitos espíritas, tenho certeza que talvez também não façam exatamente o que aprendem na doutrina para fazer e tantos outros. Sinquismo. Julga os outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Jainismo. Não, na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos para nós mesmos. Zoroatrismo. A natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. Taoísmo. Considera o lucro do teu vizinho como o teu próprio e o seu prejuízo como se fosse também o teu. Judaísmo. Não faças a teu semelhante aquilo que para ti seria doloroso. Coincidentemente é o último que está aqui, eu não inventei. Quando chegar em casa a gente liga a televisão e vê. Então somos nós, não são os nossos caminhos religiosos, não são as leis divinas, são iguais para todos. Cada um, vejam que as palavras são as diferentes segundo a cultura, segundo quem as escreveu, mas a essência, o princípio é o mesmo. Que eu vou voltar à regra áurea, as palavras de Jesus: amai o próximo como a ti mesmo. Não faça a ele nada que a ti não gostaria que fosse feito. E mais do que essa virtude passiva, que já é bom, mas mais, faça a ele tudo aquilo que gostaria que a ti fosse feito. É uma virtude ativa. Eu sou louco por isso aqui, está na quarta folha do Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado por Ramatiz. É o outro Evangelho, os mesmos princípios. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os mesmos princípios. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos é dito por Leon Denis: direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude. Pois se aquele, o direito, significa o que é justo, esta, a justiça, se traduz em conformidade com o direito. Lamentavelmente, Leon Denis continua, lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre guardam sintonia. Confere? Não posso me falar pelos outros, nem tenho esse direito. Olho para mim. Lembra aquela perguntinha? Como é que eu faço? O negócio sou eu. Cada um de nós está aqui para olhar para si próprio. Porque olhar para o outro é relativamente fácil. Mas, parafraseando uma pessoa muito velhinha, um dia me disse o seguinte: olha, toda vez que eu estava reclamando de alguém, está reclamando? O seguinte, toda vez que alguém te incomodar muito, começa a se preocupar que o que está te incomodando nele provavelmente é uma coisa que você tem que consertar aqui dentro. Aí eu não entendi muita coisa, tá? Gravei aquilo, fiquei um pouco chateado, está sendo repreendido, maturidade, mas fiquei com aquilo na cabeça. Anos depois, eu li uma outra pessoa que não tinha um monte de curso, li num livro, nem conheço, que era uma estrangeira, uma psicóloga, que eu acho que eu já citei aqui em outra palestra, Melanie Klein. Ela dizia o seguinte: nós costumamos projetar nos outros, só com as palavras ficam mais sofisticadas, mas é a mesma coisa, a mesma essência.
nós costumamos projetar nos outros aquilo que dentro de nós desqualificamos e não queremos ver. É um exercício doloroso, eu confesso. Quando eu me aborreço com alguma coisa, daqui a pouco eu lembro de alguma coisa que eu faço parecido com aquilo que já fiz. Outro livro, de Engels, nos diz o seguinte, chama-se Grandes e Pequenos Problemas. O sentimento de justiça desenvolve-se paulatinamente no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto acha que lhe convenha. Tudo quanto acha que lhe convenha. E acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Teve uma novela há pouco tempo, algum tempo, eu estou fingindo que não lembro, mas eu acompanhava, Renascer, na segunda edição, e que tinha um daqueles coronéis trambiqueiros, um que foi morto, um que era meio gordinho, ele dizia o seguinte, eu gostava daquela frase, eu fiquei usando. Justo, muito justo, justíssimo. Meu caralho. Com o seu progresso, de maneira mais elevada, em relação a si mesmo, acabando por exprimi-lo de maneira mais elevada e pura, com o seu progressivo processo de amadurecimento ético-moral. Aí a pessoa começa a enxergar devagarinho, se exercitar e, se quiser, olhar. Assim, continua Engels, o conceito de justiça varia dos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Varia, portanto, no mesmo indivíduo, conforme o seu progresso espiritual, em cima da justiça divina, por entendê-lo. Por isso, crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Depois vem a reflexão, melhor conhecimento do fato e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável. Quando a gente começa numa doutrina como esta e outras também, cada um encontra seu caminho, que nos fala do bem, nos fala da justiça, vai nos ajudando a nos autoesclarecer, né? Vai fazendo com que a gente comece por aqui e deixe aquilo cair aqui. Então a gente compreendeu, mas quando começa a compreender aqui, realmente aqui, aí a gente começa a melhorar. E a gente olha para trás, provavelmente muitos aqui não. Estou mentindo, tá? Provavelmente muitos aqui não. Mas aqui eu posso dizer de mim mesmo, que eu tenho direito de ser direito, eu posso falar. De mim mesmo eu posso. Quantas coisas eu olho para trás e disse, eu achava que estava certo. Eu achava que era justo. Inclusive quando eu lembro dos meus pais. Os filhos de vocês também podem dar duro que um dia eles vão dizer. Às vezes diziam para mim assim, e seu pai dava muitas surras em você? Eu disse, bastante, bastante. Aí ele disse assim, poxa, mas foram tantas assim? Eu disse, não, foram todas que ele viu, do que eu vi fazer. Se ele tivesse visto tudo, eu teria ganho muito mais. Aí no outro dia eu estava vendo um videozinho, que talvez alguns tenham visto, de um padre fazendo a homilia dele, o sermão dele, e ele dizendo, minha mãe, aí falava o nome da mãe lá, que eu não estou lembrando, minha mãe, fulano de tal, me deu uma surra. Ele tinha uma voz assim, ele era um cara engraçado. Uma surra! Durante toda a vida. Aí ele fez a pausa. As outras todas foram verdadeiros tentados de homicídio. Aí eu fiquei imaginando as outras. Aí ele riu, aí continuou falando. Muito, muito bacana. Por isso, no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, por inspiração do Espírito André Luiz, é dito que quando mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável e assim entregue aos arestos, quer dizer, aresto é aquela decisão de um tribunal, né? No caso da nossa consciência, aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, porque diz que quando a gente passa por lá de lá, que a gente enxerga com mais clareza. Diante do tribunal da nossa consciência,
Aí que o arrependimento vem às vezes mais forte e em maior quantidade. Mas nessa terra, se a gente exercitar os princípios doutrinários, as ideias de justiça, de olhar os direitos naturais, as leis morais, nós podemos começar por aqui. Arrependimento, a partir da culpa, é bom. Culpa é uma coisa sempre que a gente pensa que é ruim. Culpa não é ruim. Culpa é um sentimento inspirado pelo Criador para nos chamar à responsabilidade. O ruim da culpa, quando a gente sente uma coisa que errou, é a gente não reparar. A culpa nos traz o arrependimento. E aí nós vamos reparar. Se nós não repararmos, essa culpa vai adoecer no remorso. Aí sim. Aí arrebenta com o chakra solar. Aí ficamos vulneráveis a tudo que não presta, porque a gente vai se sentindo. Aí vem aquela ideia de culpado, que a gente pensa que é sempre igual. Aquela ideia de culpado, o cara não consegue se defender de nada. E o pior, não consegue se defender daqueles que a gente não enxerga do outro lado, porque eles veem as nossas questões. E geralmente são os erros nossos, são tendências que ainda estão conosco, de outros momentos. Então eles sabem onde acertar. A culpa resulta da consciência quanto à nossa responsabilidade existencial, quanto a tudo que fizemos em desacordo com as leis divinas, com a justiça divina, principalmente no desrespeito aos direitos dos nossos próximos. Assim, os princípios codificados por Allan Kardec no Espiritismo abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus, ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso, pode ser para nós, aqueles que o seguem, o disciplinador da nossa liberdade, nos ajudando a usar adequadamente o nosso livre-arbítrio, na medida que o confrontamos com o livre-arbítrio dos outros. No capítulo do livro O Céu e o Inferno, também de Kardec, né? O Código Penal da Vida Futura, quer dizer, tem um capítulo que chama-se Código Penal da Vida Futura, já mete medo, não é? Mas não é para mim ter medo, não, é só esclarecedor. Nos é lembrado a importância da reparação, através da prática do bem, para aqueles a quem tivermos feito mal, corrigindo, por exemplo, uma injustiça cometida. Aquele que não repara seus erros, aí eu vou parar de falar, porque aí a gente fica um pouco apreensivo. Não é relógio não, estou olhando para o relógio, estou acompanhando. Então, você podia ir até 8h30. Justiça. Justiça. Aí, não, eu sei, estou brincando com você. É que a gente fica brincando, ela diz, não vai passar dos 60 minutos, não vai acabar antes dos 30. Eu fico doidinho. Já venho para cá tenso. Você vê que eu me desequilibro fácil, eu fico nervoso. Mas é interessante a gente lembrar disto, porque quantas vezes as pessoas às quais nós, de alguma maneira, ganhamos o sentimento, quer dizer, temos aquele despertamento que fizemos alguma coisa que não era adequado, não estão mais por aqui. Ou partiram, ou estão longe, ou não tem mais acesso a elas. Mas no momento, olha que coisa bacana, o cara lá em cima é gente fina. Quando a gente tem essa sensação, pode contar que ele vai nos botar alguma coisa parecida para que nós, através de outra oportunidade, reparemos o erro, mostrando que aprendemos. Bom, na nossa reflexão final, eu quero ler para vocês esse livro Opinião Espírita, que foi de Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira, que na época era junto com o Chico, ditado por Emmanuel e André Luiz. Aqui tem um capítulo que nos fala o seguinte, é o básico da nossa templo da regra áurea, templo do amar o próximo a ti mesmo. E diz o seguinte, eu vou tentar ler devagar, que eu acho que dá tempo. São só essas páginas aqui que faltam. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos que alimentem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos que pense ele de nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir.
Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para responsabilidades que nos pesam nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Analisaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos dirigissem perguntas. Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimar o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos que todos eles tenham paciência e sinceridade conosco. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande no despotismo, no absolutismo de acharmos que temos a única verdade. Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora e no futuro, é hoje. Estava demorando. Bom, obrigado. Boa noite. Bom, meus irmãos, eu vou pedir ao Eugênio que dê mais uma contribuição para nós, né? Eu sempre castigo ele, coitado, mas ele merece esse castigo. Brincadeirinha. Prece final para nós, tá bom? Semana que vem é a Jana. Meus irmãos, então vamos orar. Agradecer ao nosso Pai Eterno, aquele Pai que a todos nós ama, criou e com igualdade nos inspira e educa nesta vida. A Jesus, que nos trouxe o caminho, a verdade e a chegada na vida eterna através do cultivo do seu Evangelho de caridade e amor. Aos nossos mentores espirituais, que a cada um de nós inspira, e aqueles que inspiram e orientam os trabalhos dessa casa de amor. Gratidão. Gratidão por tudo aquilo que aqui recebemos, pelo que podemos perceber e pelo muito mais que com certeza se é a percepção física que recebemos. Que possamos nos guiar, refletir, buscando cada dia o amadurecimento espiritual necessário ao exercício da real justiça, uma harmonização adequada das leis humanas na legalidade de nossa caminhada terrestre com as leis naturais, o direito com base nas leis divinas que nos permitirá não só a legalidade, mas principalmente o cultivo da igualdade, cultivo da regra áurea deixada por Jesus para com nós mesmos e para todos aqueles que a vida colocar periodicamente, permanentemente ou sazonalmente em nosso caminho existencial. E assim, por esse agradecimento, pedimos ainda por acréscimo a proteção para chegar aos nossos lares e que possamos lá, em todos aqueles que em torno estiverem, distribuirmos por nossos pensamentos, nosso amadurecimento
de sentimentos e de nossas atitudes, tudo daqui, dessa casa de amor, podemos levar. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Uma boa semana.